Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo de número 10. Amém? Feliz porque cheguei aqui na freguesia e já ganhei o dia hoje, viu, irmãos? Não sei se vocês repararam, a minha pastora me chamou de garoto. Então eu ganhei o dia hoje. Então, hoje o dia já fechou com chave de ouro, né, irmão? Pois é, tanto senhor para lá, senhor para cá, é só ver cabelo branco, que é um tal de senhor. E aí fui chamado de garoto, eu já ganhei o dia hoje. Obrigado, pastor. Amém, irmãos? 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. O pastor Eliel nos deu a incumbência de falarmos sobre a suficiência da graça, né, irmãos? Estamos tendo estudos aí toda quarta-feira sobre a graça. E hoje não vai ser diferente. Amém? Quantos acharam? 2 Coríntios 12, 7 a 10, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, esta semana eu li uma pesquisa no jornal The Guardian, que é um jornal inglês, muito importante, né, de muita contribuição no jornalismo mundial. E essa pesquisa era chamada de a síndrome do celibato, que está acontecendo no Japão. Não sei se alguém aqui já leu, ouviu falar, né, dessa reportagem. O que está acontecendo? A taxa de crescimento populacional está encolhendo, né? Morre pessoas e o índice maior do que a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. E, segundo essa pesquisa, dizia que para o japonês o relacionamento, né, a vida a dois, o sexo, a comunhão, né, esse relacionamento não era prioridade na vida dos japoneses, tanto que 61% dos homens solteiros e 49% das mulheres solteiras, na faixa de 18 a 34 anos, não estão namorando, não estão preocupados em construir uma família, em namorar, em seguir o fluxo normal da vida, né? Eles não estão preocupados com isso, por uma série de motivos, claro e evidente. Eu selecionei alguns motivos de situação econômica no país nos últimos 20 anos, o modelo tradicional da família japonesa, né, que cobra muito dos jovens, as transformações sociais que vêm ocorrendo no Japão, as catástrofes que eles sofreram, as catástrofes naturais, né? E mais uma que eu considero importante, que, né, está dentro da introdução do assunto que nós vamos falar aqui, ela é a dificuldade que os jovens japoneses têm em conciliar a carreira profissional com a família ao mesmo tempo. Muito diferente do que aqui no Ocidente, né?
eles têm essa dificuldade, eles afirmam que há uma dificuldade muito grande para um casal sustentar um filho se os dois não trabalharem incansavelmente, né? Então, eles têm em mente, carregam isso com eles, o grande perigo que eles têm de fracassarem como profissionais. Porque para o japonês, irmão, se ele não tiver êxito profissional, ascendência profissional, lugar de destaque na sua carreira, para ele isso é um fracasso total. E isso leva, né, uma grande preocupação e garante uma crise social e um desinteresse pela população em uma construção familiar, o que está acontecendo hoje no Japão. Esse medo do fracasso não atinge só os japoneses, os jovens. O medo do fracasso atinge muitas pessoas, né? Atinge crianças, atinge jovens, atinge solteiros, casados, patrões, empregados. E diante de tantas impossibilidades, oposições, obstáculos que surgem, é normal que nós tenhamos medo de fracassar. Ora, na vida cristã também é assim, né? Quem aqui, irmãos, presente nesse culto hoje, já não fracassou em alguma área da sua vida, ou tem medo de fracassar em alguma área de sua vida? Quem de nós não carrega esse sentimento consigo, né? Eu conheço muita gente desesperada porque fracassou, por algo que se perdeu na sua vida, por um tropeço, por uma queda que ele teve, por um deslize que ele teve, e essas pessoas deixam de seguir o curso natural da sua vida, deixam de ir à frente, né? Mas como crente que sou, graças a Deus, uma coisa eu tenho certeza, pastor Almir: se a nossa confiança estiver firmada em nossa força, em nossa capacidade apenas, nós não conseguiremos. Mas se mantivermos a nossa confiança naquele que nos chamou, estamos certos de que Ele nos fará ir à frente e irmos até o fim, conquistarmos a nossa vitória para a glória do Seu nome. Uma coisa que nunca fracassou e nunca vai fracassar é a graça. A graça nunca fracassou e nunca vai fracassar. A graça não fracassa de forma alguma. Sempre alcança êxito. Mesmo quando nós, seres humanos, não conseguimos ficar de pé, a graça vem e nos coloca de pé. Por isso que ela nunca fracassa. Quando caímos, a graça nos levanta. E ela jamais é vencida, ela sempre triunfa, não é assim? A palavra de Deus diz o quê? Deus fará que seus pés firmem na rocha, para você prosseguir de glória em glória e de fé em fé. Essa é a graça de Deus, irmão. É a graça que nos estende a mão no momento que a gente mais precisa. Oh, glória! É a graça que quando a gente olha para os lados não vê nada, a gente vê a mão da graça sendo estendida para nós, para nos tirarmos dos momentos mais difíceis da nossa vida. Essa é a graça de Deus. E o significado mais comum para a graça, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui várias e várias vezes. A graça, o que é? Favor. É o significado mais tradicional, mais usual. Favor imerecido de Deus, para quem? Para com o homem, não é? Ou seja, aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá por causa do seu amor em nós. Oh, glória a Deus, esta é a graça, né? Em Gênesis 6:8, nós vemos isso aqui. A Bíblia vai dizer que, o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis vai dizer o quê? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé não agradou a Deus por ser um homem bom e justo, mas a atitude de Deus para com este homem era o quê? Era uma atitude de favor e de amor.
mesmo sendo Noé um homem pecador, esta disposição em achar graça nele foi dada por Deus, diretamente por Deus a Noé. Deus achou graça em Noé. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Deus achou graça em você. 2 amém, só uma mão levantada. Vou repetir. Deus achou graça em você. A graça se diferencia da lei. Porque no versículo anterior você vai perceber o seguinte: a lei de Deus, no versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, era o quê? Aleluia! Era destruir tudo, a vontade de Deus era essa: destruir o homem, o animal, a terra. Mas Deus decidiu poupar Noé e a sua casa, porque Deus achou graça em Noé. Oh, glória a Deus! Em João 1,17 nós vamos ver o seguinte, olha o que está escrito, o evangelista escreveu: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés era o portador da lei, mas Cristo era o porta-voz da graça. Oh, aleluia! Ainda em João 1,16 vai dizer o quê? E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Você pode glorificar a Deus pela sua graça? A natureza da lei é assim, é estabelecer regras. Essa é a lei. A lei se diferencia da graça, porque a lei o quê? Estabelece regras, mas a natureza da graça é ao contrário, ela outorga bênçãos para nós. Segundo, a lei é o ministério da condenação. A graça é o contrário, a graça é o ministério do perdão. A lei faz o quê? Distancia o homem de Deus. A graça é o contrário, ela traz o homem para perto de Deus. Oh, glória a Deus! A lei condena o melhor dos homens, a graça salva o pior dos homens. Oh, glória! A lei diz, faça desse jeito e você vai viver. A graça diz, vem, diz, crê e viverás. A lei exige a perfeição humana, a graça é o contrário, ela providencia a perfeição de Deus para o homem. A lei condena e a graça absolve. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui nessa noite foram absolvidos pela graça de Deus? Faz um sinal e glorifique a Ele. O único modo do homem escapar da lei é pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos 10,4 vai dizer o quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Paulo ainda vai dizer aos Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Oh, glória! Efésios 2,8 ainda diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você pode glorificar a Deus por esse dom que recebestes? Glória a Deus! Estou feliz pela graça de Deus dessa noite, irmão. Oh, aleluia! Na graça é assim, tudo tem graça, nada é sem graça e tudo é de graça para a glória de Deus. Mas, queridos, o tempo corre e eu quero falar nessa noite, bem objetivamente, sobre a suficiência da graça na vida de um homem. A suficiência da graça na vida do grande apóstolo chamado Paulo. A suficiência da graça na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, a suficiência da graça na vida de Paulo estava na sua escolha. A graça de Deus na escolha deste homem. É muito importante mencionar isso. Você sabe quem era Paulo? Um fariseu devoto, à luz da lei tinha uma vida irrepreensível, educado por Gamaliel em Jerusalém, erudito, conhecedor de idiomas, mas era um homem cego em relação ao evangelho e o seu crescimento. Tornou-se um dos mais cruéis perseguidores da igreja de Cristo. Tanto que em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, em mais uma de suas missões, ele encontra Cristo. Oh, glória!
Esse momento do encontro é muito lindo, né? Paulo vê aquela luz, ouve a voz de Cristo, ele encontra a salvação, ele encontra a própria graça no caminho para Damasco. E aí recebe as orientações, e em Atos capítulo 9, a Bíblia vai nos mencionar que Deus chama um discípulo em Damasco, por codinome Ananias, e dá uma missão para Ananias ir até a rua chamada Direita, porque lá ele tinha escolhido um homem para pregar para reis, para os gentios. E este homem, esse discípulo, a Bíblia vai dizer que ele reluta em ir até a rua chamada Direita, porque ele conhecia, ele sabia quem era Paulo, e o que ele tinha poder em suas mãos para fazer, tinha informações a respeito de quem era Paulo, então ele reluta, aleluia, mas Deus, na sua bondade e graça em escolher o apóstolo Paulo, ele chega para Ananias e diz: vai, Ananias, porque para mim, este homem é um vaso escolhido. Aleluia. Este é para mim um vaso escolhido. Era suficiente ser vaso apenas para Deus e para mais ninguém. Oh, glória. Foi o próprio Deus que disse: este é para mim, para mais ninguém, é para mim, um vaso escolhido. Deus não estava preocupado com o que estavam falando dele, porque o próprio Deus disse: este é para mim, para minha pessoa, um vaso que eu vou escolher agora. Aleluia. 2 Coríntios 4, 7, o próprio já apóstolo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Interessante, isso me chama a atenção. Deus achou graça na vida de Paulo. A graça de Deus, ouça bem isso, a graça de Deus viu dentro do vaso. Quem era o vaso? Era Saulo. Tesouros que nenhum ser humano jamais conseguiria enxergar. Deus olhou para dentro do vaso, algo que nenhum homem, nenhuma visão humana conseguiria enxergar. Barro tem valor mineral alto, irmão? Tem? Sim ou não? Não. Barro, o seu valor mineral é baixíssimo. Material aparentemente desprezado. Mas Deus viu dentro deste vaso de barro tesouros que nenhum outro homem estava conseguindo enxergar dentro de Paulo. Oh, glória! Porque a visão humana enxerga apenas o estereótipo. A visão humana enxerga apenas o exterior. Ou seja, para a sociedade, o homem escolhido tem que estar dentro dos padrões exigidos pela sociedade. Deus, ele é diferente. Ele enxerga o que ninguém está vendo. Deus enxerga o interior do homem. O próprio Deus, pela sua infinita graça, consegue enxergar dentro de Paulo tesouros para serem lapidados e para serem usados em sua obra para a glória do seu nome. O próprio Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 1:15 dizendo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Oh, glória a Deus! A graça de Deus é assim, ela recrimina o homem pecador, acusa pelo seu passado negro, mas a graça de Deus, ela quando chega, ela te perdoa, ela te absolve, ela joga seus pecados nas profundezas do mar e faz com que Deus nem se lembre mais dele. A graça de Deus é assim, ela te escolhe, ela enxerga em você tesouros que nenhum outro homem consegue ver, e ainda te transforma em um atalaia, em um homem de
Deus, em uma mulher de Deus, em um baluarte para a sua glória, porque a graça de Deus, ela te achou nessa noite. Alguém foi achado aqui pela graça de Deus. Você não tinha valor pela sociedade, você não tinha valor pelo que você era, mas Deus olhou para você e pela sua bondade e graça te escolheu para ser um vencedor nesta noite. Eles já chegaram aqui hoje? Já chegaram? Então faça um sinal e dê glória a Deus, porque Deus achou graça em você. A graça de Deus na escolha de Paulo. Segundo, a suficiência da graça de Deus na capacitação para o ministério e a vida de Paulo. Primeiro, a graça de Deus enxerga, escolhe e chama Paulo. Segundo, a graça de Deus vai se tornar poder de capacitação do próprio Deus, do ministério e na vida de Paulo. A graça supre o poder que necessitamos para vivermos a nossa vida cristã. E eu vou resumir aqui, porque não vou entrar no mérito, mas a igreja de Antioquia, ela orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo, sobre Barnabé, e mais tarde sobre Paulo, sobre Silas, né? E quando eles partiram em suas viagens missionárias. O ministério de Paulo, irmãos, ele, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai dar um relato aqui do que ele sofreu, por amor do Evangelho. A gente, quando lê esse capítulo 11 de 2 Coríntios, irmão, dá até um certo, né, arrepio na espinha, dá até um certo frio, dá até um certo calafrio, porque a gente olha aqui e Paulo dá um relato de açoites, apedrejamentos, naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, perigos de rios, salteadores, gentios, trabalhos e fadiga, vigílias, fome, sede, jejum, tudo contribuindo para que Paulo desistisse, para que Paulo não prosseguisse. Mas o verso 30, ele ainda vai dizer assim: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 22 ao 33, vai dar uma narrativa dos sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. E no final ele ainda vai demonstrar uma preocupação com todas as igrejas, com tudo que o povo estava passando por seguir o Evangelho, né? Esse relato, irmãos, me responda com toda a sinceridade: quem suportaria tudo isso sem a graça de Deus? Você suportaria sem a graça de Deus? A gente passa 5% ou 10% disso aqui, nos nossos dias de hoje, já não é fácil? Não é verdade? Agora, você suportaria 5 ou 10% disso aqui, sem a graça de Deus na sua vida? Olhe para quem você era e olha para hoje. Você suportaria sem a graça de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que não. Paulo, irmãos, quando você vai analisar friamente o retrato da sua chamada, de tudo aquilo que ele viveu, Paulo não se servia de homens e de mulheres para cuidarem dele. Ele não tinha plano de saúde. Paulo tinha plano de saúde, irmão? Não. Você vê aqui algum relato de Paulo sendo atendido por algum médico? Ou algum hospital lhe acolhendo para tratar das suas feridas? Você não vê isso. Você vê alguém dizendo: Paulo, olha, tu tem que começar a contribuir, tá? Porque lá na frente o Temer vai querer mudar a lei, vai fazer reforma da Previdência, então vai ficar estreito. Então começa a contribuir agora para ter uma aposentadoria tranquila. Você vê isso aqui, irmão? Você vê alguém pegando o INSS de Paulo, pagando para ele ter uma velhice tranquila? Só para contextualizar isso aqui, para a gente entrar no que eu vou dizer aqui.
E, pelo amor de Deus, não estou aqui hoje dizendo para você largar plano de saúde, previdência, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Nem ignorar a sua aposentadoria, não é isso, né? Mas, quando eu olho para isso aqui, para o que Paulo passou, a minha intenção é tirar, irmãos, às vezes, a nossa confiança total nessas coisas. E, por algum momento, mergulharmos e aprendermos a colocar mais a nossa confiança em Deus. Veja bem o que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta, capítulo 6, 17. Olha o que Paulo vai dizer. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo nos ensina a confiarmos nele que nos dá todas as coisas. Eu ouvi a pastora Elizabeth falando aqui que Deus te deu roupa, Deus te deu casa, Deus te deu comida. É isso aqui, confiarmos, porque Ele nos dá abundantemente para gozarmos de todas essas coisas. Mas prosseguindo aqui, no capítulo seguinte, de 2 Coríntios 12, é como se Paulo respondesse como ele suportou todo esse sofrimento, né? O início do capítulo 12 vai nos dizer sobre o homem que foi arrebatado e chegou ao terceiro céu, mas eu quero focar no capítulo 7 em diante, porque ele vai dizer, né, que quando ele recebe de Deus, ele recebe também, para que não se exaltasse pelas revelações, um espinho, e ele ora 3 vezes para que esse espinho saísse dele, mas o próprio Deus lhe responde e diz assim, Paulo, a minha graça, apenas ela te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar em ti na fraqueza. Como é que é isso, irmão? Como é que é isso? Poder em meio à fraqueza. Olha para mim aqui. Deus vai explicar a Paulo o seu modus operandi. Que é isso? Como Deus trabalha com o homem em meio à sua fraqueza. Olha para mim para você entender aqui. Paulo foi com muita dificuldade, penso eu aqui, irmãos, com esse sofrimento. Paulo, ele aprende o modus operandi de Deus, porque ele entende que ele não deveria murmurar, mas glorificar nas fraquezas. É difícil glorificar em meio às fraquezas? É. Mas por que Paulo disse isso? Porque assim o seu poder repousaria sobre Paulo. Eu estudando isso aqui, anotei uma passagem de um teólogo chamado J. Oswald Sanders, que ele vai dizer o seguinte, eu achei isso interessante. O mundo diz que o que não pode ser curado deve ser suportado. Paulo diz o contrário. O que não pode ser curado deve ser desfrutado. Ele diz assim, eu desfruto das fraquezas, das privações e das dificuldades. Ele experimenta de tal modo a graça maravilhosa de Deus, que ele recebia, por isso, novas oportunidades de se valer da graça de Deus em sua totalidade. Não ficava nada de fora. Paulo recebia a graça de Deus em sua totalidade. Aí o teólogo termina dizendo, porque de boa vontade ele se gloriaria e até sentiria prazer com o próprio espinho que estava na sua carne. Meu Deus, como é que é isso? Deixa eu tentar aplicar isso aqui para você entender. Humanamente falando, pastor Liel, é quase impossível sentir prazer nesse contexto que Paulo está nos dizendo aqui. Mas nós só vamos entender isso aqui
pelo amor de Deus e pela sua graça. Quem está correndo o bom combate deve estar disposto a suportar coisas que nós não suportaríamos por nós ou pelo próximo. Agora, olhem para mim. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza e inutilidade, nós nos tornamos o quê? Mais dependentes do poder de Deus. Para finalizar, e quando nós entregamos a Ele, a Deus, toda a total dependência de seu poder, este poder vai se manifestar em nós, e nós vamos nos tornar o quê? Fortes. Por isso é que Paulo vai terminar dizendo, porque quando eu acho que estou fraco, é aí que a graça de Deus vem, e eu estou forte. Oh, Espírito de Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui, irmão. A graça de Deus nesta noite vai te fazer capacitar para fazer a diferença. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão, por favor. Eu sei que isso aqui é culto de ensino, mas eu estou sentindo aqui a direção do Espírito para liberar uma palavra profética para a tua vida nesta noite. A graça vai te conduzir para você enfrentar os seus medos, os seus desafios no teu ministério, da tua vida profissional, da tua vida familiar. É na luta que Deus vai te fortalecer, é na prova que Deus vai abrir tua visão. Aleluia, vai dando glória hoje, porque a graça de Deus vai te tornar forte em meio às lutas da tua vida. Alguém pode glorificar nessa noite? Abre a tua boca, crente. O diabo está doido aqui para você desistir, para você desanimar, mas a graça de Deus que nos dá vitória está sobre freguesia hoje, e ela vai repousar sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Está recebendo a graça aí, crente? Entrou desanimado, vai sair daqui cheio. Entrou abatido, vai sair daqui alegre. Entrou com pesar, vai sair daqui de glória em glória, de fé em fé, por causa da graça de Deus. Aleluia. Terceiro, e eu encerro agora. Oh, glória. Efésios capítulo 4. Vai nos falar sobre a unidade da fé. E aqui eu encerro dizendo que a suficiência da graça é nos dada de graça. Oh, glória. Verso 7 de Efésios 4 vai nos dizer assim: mas a graça foi dada a cada um de nós. Diga, a cada um. Diga, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Guarde isso. E eu vou encerrar agora. Paulo vai ensinar que Deus concede a cada cristão pelo menos um dom espiritual. E esses dons são concedidos por Cristo através do seu Espírito Santo. E por que não dizer aqui, irmãos, quero abrir um parênteses, me permite, pastores, pastor Roberto, pastora Beth, no sábado agora, nesse trabalho, a gente abrir um tempo para buscarmos dons espirituais. Porque eu passo em alguns lugares e eu não vejo mais isso. Os crentes buscando a Deus o dom espiritual. Amém? Que sábado a gente possa buscar isso. Quem sabe você venha para cá, né, em consagração a Deus, mas peça a Deus. Quem sabe Ele te entrega um dom espiritual aqui, não é? E primeiro de tudo, eu vou destacar aqui 3 itens desse versículo. Primeiro, nós precisamos considerar aqui a variedade de dons. Aonde está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 12, você vai ver uma lista, né, das variedades de dons. Então, primeiro, considerar a variedade de dons. Olha, palavra da sabedoria, palavra de ciência, dom de cura, profecia, né?
Mas, Paulo deixa claro que um só e o mesmo Espírito é que opera todas essas coisas. Ou seja, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Deus entrega a cada um como Ele quer. Segundo, a medida do dom de Cristo. Por quê? Porque todos receberam ou vão receber uma medida adequada. Não é isso? Ou seja, segundo a medida, tem uma medida adequada, nem de mais e nem de menos. Vamos receber essa medida adequada por Cristo. Quem vai receber? Todos os ministros e membros de quem? Do corpo de Cristo. Amém? Todos, sem exceção. Ou seja, independente das suas aptidões naturais. Independente daquilo que você faz bem na sua vida, você irá receber, aleluia, um dom adequado de Cristo para a sua vida. É? E todos nós devemos quem? A Cristo, a graça e o dom que receberam. Para quê? Para servir a Deus e a outros cristãos para glorificação a quem? A Cristo Jesus. Nós não devemos nada a homens, não devemos nada a pastores, à igreja, devemos a quem? Ao próprio Cristo. Terceiro, e eu encerro agora. A graça foi dada a cada um de nós. Diga, a cada um. Mais forte, diga, a cada um. Não foi dada a animais, não foi dada a anjos, foi dada a cada um de nós. Não foi dada a uma só pessoa, foi dada a cada um de nós. Um vem de unidade. O feminino do numeral 1 é uma. Escute, a palavra uma aparece apenas 2 vezes na epístola de Efésios, aonde? Capítulo 4 e no verso 4 e 5. Apenas 2 vezes a palavra uma aparece em Efésios. Entretanto, a palavra uma vai aparecer 1880 vezes em toda a Bíblia Sagrada. A primeira vez que a palavra uma aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E a última vez que ela aparece é em Apocalipse capítulo 22, verso 2. Agora veja a importância do um, da unidade. A palavra um vai aparecer 6 vezes no capítulo 4. Se você olhar dos versículos 4 ao 7, aleluia, ela vai aparecer, aleluia, 4 vezes, ou 6 vezes, desculpe, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, ela vai aparecer 6 vezes, e a outra vez ela vai aparecer no versículo 25, totalizando 7 vezes a palavra um, ou glória. Em toda a epístola de Efésios, a palavra um vai aparecer 14 vezes. A palavra um vai aparecer 3.703 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Primeira vez que ela aparece, Gênesis, capítulo 2, verso 6. E a última vez que a palavra 1 vai aparecer na Bíblia é em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Não recebestes o dom de Deus pelas obras e nem pelo que você faz. Não é porque você canta bem, não é porque você é bonito, ou prega bem, ou fala bem, ou dirige bem, aleluia. Nós recebemos pela sua infinita e gratuita, aleluia, é suficiente graça ou glória.